aí, falando sobre desenvolvimento da adolescência, do adolescente mais precisamente, né? É fundamental a gente entender como é que isso acontece, as ansiedades, as dificuldades desse próprio adolescente, porque quando a gente entende, a gente consegue lidar melhor. Isso é bom para o adolescente, é bom para a família, é bom para a escola, é bom para o sistema como um todo, né? Porque tudo que a gente entende bem, a gente consegue trabalhar melhor. E como é que é essa história? Como é que é essa Bem, como falamos desde o início, né? Quer dizer, o cérebro está imaturo, ainda tem que haver as conexões dos neurônios, né? Isso tudo faz parte do desenvolvimento cognitivo cerebral daquele indivíduo, né? Então, nessa fase, tem muito assim, de desafios, idealismos, né, que estão relacionados a essa situação e vai chegar numa hora da independência. Isso é normal, né? Quer dizer, todo mundo vai ter que ser independente quando chega adulto. E esse é o momento do preparo, né? O momento dessa prática de aprendizado e desenvolvimento físico, mental, comportamental, que do outro lado estão os pais que têm que estar super afinados com esse orquestramento todo dessa revolução que está acontecendo, junto com o educador de saúde, com o profissional de saúde, com o médico, com o psicólogo. Tem que estar todo mundo entrosado nisso tudo, mas quem que está encabeçando essa história aí do conhecimento tem que ser os pais. Os pais têm que ler, tem que estudar, tem que aprender, tem que comprar livros de desenvolvimento normal da adolescente e anormal da adolescência. Eles têm que aprender isso, porque eles não podem ficar completamente passivos. Eles têm que estar ali, não digo estar impondo a situação, mas eles têm que estar compreendendo o que está acontecendo, porque é o dia a dia da casa deles lá. E outra coisa muito importante, os adolescentes estão ficando em casa, os adultos pós-adolescentes estão ficando em casa, e chegam até os 35, 40 anos em casa ainda. Ficando em casa. Então, junto com os pais. Então, os pais agora estão tendo uma participação cada vez maior em todo esse desenvolvimento. Eles têm que estudar, eles têm que aprender, têm que ver a televisão, têm que ler o livro, têm que ler o jornal. Tem que estar apurado disso tudo para ajudar o adolescente nesses conflitos todos, junto com os profissionais de saúde. Então, assim, um encadeamento de tudo isso. Então, vejamos. Esse desenvolvimento que ocorre pode ir para o desenvolvimento saudável ou o desenvolvimento não saudável. Então é muito importante essa fronteira aí, saber para ir para o caminho saudável, né? Porque todo esse conflito, a valorização do grupo da rua, né, dos amigos, em detrimento dos pais, é porque às vezes eles não estão muito passivos ali, não estão sabendo o que está acontecendo com aquele adolescente. E essa valorização ali corre risco. Né? Quer dizer, corre risco de quê? Às vezes, ter uma alimentação inadequada, e a alimentação adequada é importante para o desenvolvimento, os nutrientes são importantes para o desenvolvimento de todo o físico e emocional da pessoa. Pode ter um caminho ali na rua para o uso de álcool, de fumo, de drogas, de um encaminhamento inadequado, que às vezes os pais não estão nem atentos a isso, né? Ou pode estar uma inatividade física, né? Quer dizer, inatividade física, como foi bem falado aqui, eu acho que a atividade física é muito importante na quantidade certa, porque se você tem muita atividade física, faz muita ginástica, faz em excesso, pode atrapalhar o desenvolvimento, causar osteoporose no indivíduo, inclusive as meninas param de menstruar, causa osteoporose. É muito importante nessa fase, né, a atividade física e a boa alimentação para repor uma quantidade boa de cálcio. Muitos profissionais até indicam, às vezes, a prescrição de cálcio em determinados pacientes adolescentes que têm baixa de cálcio. Então, para o sol com a vitamina D, isso tudo é importante para o desenvolvimento do esqueleto. O esqueleto está crescendo, está desenvolvimento. Foi falar pelo Samuel que as epifisiófises têm que ser postergado mais para o indivíduo atingir uma certa altura. Porque se elas se soldam antes, pode dar problema. E isso tudo depende do desenvolvimento da alimentação, do que você está comendo, essas coisas todas, para você ter um desenvolvimento. Muitas pessoas chamam o seguinte, é tão importante essa fase, o desenvolvimento do esqueleto, que a osteoporose é uma doença pediátrica, com repercussões na maturidade. Então, por quê? Nessa fase tem que dar uma corrida boa, de ter uma boa ingesta de cálcio, para atingir um máximo de pico ósseo, que vai dar a massa óssea, porque depois, quando chega a maturidade, tem tendência de perder. Se você não ganha muito, não faz uma reserva boa de cálcio, você vai ter osteoporose com muito mais frequência. E às vezes, que a pessoa faz atividade física muito intensa,
como eu falei, pode causar parada de menstruação e parada de produção do estrogênio, que o estrogênio é importante para repor o cálcio no esqueleto. E aí você tem problema. Então, todas as informações são importantes. Cuidado com o que está acontecendo. Pais, se orientem, aprendam o que está acontecendo com o adolescente, se informem, leiam, porque vai ajudar muito a esses adolescentes que vão ficar adultos e estarão na casa deles ainda. A partir de que idade o adolescente pode malhar, pode ir para a academia, começar a malhar, fazer? Ele pode malhar a partir tudo com moderação, tudo com orientação. Lógico que ele não pode ir sozinho e começar a fazer exercícios, tem que ter uma orientação própria para a idade. Tem um profissional, o fisioterapeuta, quem trabalha na academia que vai orientar isso aqui. Uma coisa que a gente chama atenção é só lembrar que alguns adolescentes eles apresentam uma coisa chamada varicocele, que é uma dilatação das veias do plexo venoso do testicular. E se ele faz muito prensa abdominal, isso aqui aumenta a dificuldade desse retorno venoso e pode piorar essa situação. Então, sempre prestar atenção nisso. Agora, uma coisa que a gente vê muito em adolescente, menino, quando tem que a queixa, ele chega lá com a queixa porque o pênis é pequeno. Você vai examinar, ele não tem nada de pequeno, ele é só embutido. E você vai encaminhar esse paciente para o profissional que vai cuidar da sua dieta, da sua orientação. E você vê que a família quer dar para ele uma asinha de galinha, uma cenoura e uma folhinha de alface. Enquanto os irmãos, toda a família comendo lasanha, pizza, bolo e deixando. Ou vai ter que todo mundo, aí sim é o papel da família, ou vai ter que todo mundo se sacrificar em prol desse adolescente, ou a coisa não vai dar certo. Não pode ser uma alimentação específica para ele, a alimentação da família é diferenciada, né? A família toda tem que se envolver, nesse processo. Tem que participar disso aqui. Então, por isso que a família é importante até nisso, né? Que orientação vocês dariam aqui para essa família que tem um adolescente, para o contexto, né, para o sistema que tem um adolescente e ele está nesse período do questionamento, o período dos hormônios fluindo, como lidar? Olha, é uma coisa muito importante. Com o adolescente. É uma coisa muito importante, não pode esquecer de falar aqui, que é a parte da sexualidade do adolescente. Os hormônios, a revolução da parte hormonal gera muita vontade de ter sexo. Isso é natural do adolescente. Aí nós vamos ter que ter os cuidados. Entre os pais novamente, entre os profissionais de saúde novamente para dar orientação. Por quê, meu Deus do céu? Porque tem os riscos da gravidez que pode ocorrer na adolescência, que é uma coisa muito complicada, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista social e emocional da própria adolescente. Entre as doenças sexualmente transmissíveis, que podem gerar problemas futuros. Às vezes, um corrimento comum gera um problema aos 35 anos de idade, de possibilidade de não engravidar. Eu recebo no meu consultório pacientes com 30 e poucos anos querendo engravidar. Você vai no histórico e não consegue, porque as trompas estão fechadas, obstruídas. E a gente vai ver o histórico. Ela teve um corrimento forte quando tinha 17 anos. Um corrimento muito forte, que foi tratado e depois ficou boa. Esse corrimento forte pode ter sido uma das duas tipos de bactéria chamada gonorreia, ou clamídia, ou alguma outra bactéria gram-negativa, potente, que causa o que na mulher? O aparecimento desse tipo de corrimento, doutor, porque às vezes a família fica, pera lá, andou fazendo besteira, né? Está tendo problema disso, está tendo, não sei o quê, apareceu uma doença desse tipo, está fazendo besteira. O surgimento disso pode ser por uma causa natural? Como que... Não, pode ser natural ou pode ser problemático. Quem vai dar a diferença disso é o próprio profissional, o ginecologista, o médico que vai examinar. Mas só para fechar o raciocínio que eu estava fechando aqui, é o seguinte, quando esse corrimento forte ocorre, procure imediatamente médico, por quê? Porque se for uma dessas duas bactérias ou outras gram-negativas, pode causar lesão na trompa e infertilidade. Esse que é o problema. Então, a brincadeira ali de um corrimento causou um problema de ter que fazer uma fertilização in vitro.
quando chegar aos 30 e poucos anos. Então, para complementar essa história. Então, voltando ao que você falou, esse corrimentozinho aí pode ser, às vezes, normal, natural da produção do estrogênio, chamado até muitas vezes de mucorreia. Ou às vezes pode ser o início de uma contaminação com alguma bactéria. Então, procure o médico. Aí chega a primeira consulta com o ginecologista. Eu acho que essa fase coincide muito bem com a procura do profissional, do ginecologista, para ele dar uma série de orientações. Que tipo de anticoncepcionais, como iniciar a sexualidade, por quê, como é que é esse caminho, com o apoio dos pais, indo lá no ginecologista também, uma conversa franca para você ter um caminho saudável da sua sexualidade. Então, eu acho que o profissional de saúde, junto com a psicóloga, também pode dar esse aporte muito importante para não termos problemas no futuro. Nós, quando atendemos lá no nosso consultório muitos pacientes, nós vemos que as coisas poderiam ser consertadas anteriormente, né? A osteoporose que eu pego lá no climatério, na menopausa, você vai ver pouca ingesta de cálcio, ou no período lá da infância, adolescência, que não foi feito adequadamente. Perfeito, perfeito. Os meninos também devem procurar um urologista nessa entrada da adolescência, porque a mulher é mais tranquilo, né? Faz isso com mais frequência. Homem tem uma coisa com o médico que ninguém consegue entender, né? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas na prática, eu acho que a vida vai ensinando a ele se virar e resolver as coisas. O ideal seria, mas não, isso é impossível. Por que impossível, doutor? A gente muda a mentalidade. As mães que levam as filhas, por que não levam os filhos? Porque o sujeito de 50 anos não vai ao urologista para fazer o exame da próstata, imagina um adolescente que... até para se expor, de tirar roupa, você não pode examinar o adolescente hoje sem um responsável do lado. Você não pode examinar... Mas isso vale para o menino e para a menina? Para menino e para a menina. Você não pode. Mas a menina está acostumada porque a mãe já levava ela no médico, a menina leva os filhos, já tem uma tradição de ir ao médico. O menino mas não tem. Disso que eu estou falando, desculpa lhe interromper. Mas é disso que eu estou falando, de repente a gente chamar a atenção das mães. O menino tem que ver, como eu lhe falei, o menino tem que ver se os testículos estão no lugar, os testículos estão no lugar, os testículos tem que estar os dois na bolsa, se tiverem um fora da bolsa, esse testículo ele leva a atrofia, ele pode levar a infertilidade, pode levar a um tumor, mais do que a população em geral. Tem que ver se ele tem a varicocele, que também é uma das causas de infertilidade. Ele tem que ver se ele tem excesso de prepúcio, e por excesso de prepúcio, que a gente sempre brinca de falar, a primeira monilha, a gente nunca esquece. Uma vez ele contaminado com monilha ou cândida, ou sapinho, que ele pegou de uma parceira, e às vezes eles tomam remédio, mas volta para mim uma parceira e ela não, ou naquele período que o remédio não fez efeito, não usa preservativo e fica, vai, vem, volta, e vai no médico, vai no outro, troca o nome da pomada, mas usa e não resolve. E às vezes só fazendo uma circuncisão, depois que aquilo fica crônico, só fazendo a circuncisão é que vai resolver aquele problema. Aqui no Brasil, ou no mundo inteiro, a gente devia ter o mesmo hábito dos judeus, né? De fazer a circuncisão. Isso seria um hábito muito boa. Com certeza saudável, quanto a isso, né? Lembrar que o doutor falou das doenças venéreas. Antigamente, as doenças venéreas principais eram as bacterianas, que eram a gonorreia e a sífilis. A gonorreia é mais característica de uma uretrite, é um corrimento que sai pela uretra ou pela vagina. Hoje, as doenças venéreas, a gente chama são viróticas, são os 4 Hs, que a gente chama. HIV, HPV, hepatite e herpes. E o que acontece? Quem faz circuncisão cedo, tira a mucosa, que é onde o vírus penetra, aquela parte úmida do tecido. E que ali é que o vírus entra, mais fácil que pela pele. Então, ao longo do tempo, aquela área exposta, a glande exposta em contato com a roupa, ela fica um pouco mais grossa. Ela dificulta. Por isso que hoje na África, onde a AIDS é endêmica, se faz a campanha da circuncisão para evitar isso. Perfeito. Gente, eu já preciso ir para o intervalo. Já vou aí para o nosso último intervalo. E volto, e eu vou querer voltar com você, Exene, para a gente ouvir um pouquinho sobre essa questão dos principais desafios sociais desse adolescente, né? A gente falou também da saúde, dessa questão toda, mas falar um pouquinho ainda sobre a questão dos principais desafios sociais, meio que fechando o tema de hoje, tá bom? Vou para o intervalo, mas eu volto já já. Vamos lá.